Pessoal, aqui eu vou falar um pouco sobre biohacking e longevidade, tá? Como performar no home office sem perder a saúde e a longevidade. Eu tenho acompanhado um pouco o mundo do biohacking, né, que é a otimização da saúde, né, para alta performance, e eu vejo que muitas pessoas acabam tendo certas dificuldades e tomando determinados medicamentos que podem agredir, de certa maneira, a saúde. Então, existe uma linha muito ruim do biohacking. O que eu quero apresentar aqui é o que de fato é o biohacking segundo a longevidade. Mostrar que é possível você performar mais no teu trabalho, no teu lazer, com a tua família, sem perder a saúde. Tá? Vamos lá, então. Bom, para começar, meu nome é Renato Braga, eu tenho 36 anos, eu sou pesquisador biohacker da longevidade na Longevity Lab. A Longevity é um projeto muito novo, né? Iniciou aí em setembro do ano passado, com foco em longevidade. Eu sou embaixador do Biohacking Brasil, que é um evento que acontece todos os anos de biohacking. Eu sou entrevistador do Renato Braga Podcast, que é o meu podcast pessoal, onde eu falo sobre performance pessoal, onde eu tenho a oportunidade de entrevistar médicos, milionários, empresários e pessoas de talento, a fim de entender como essas pessoas performam, tá? E foi a partir de um papo com um dos médicos que fala sobre longevidade, talvez alguns possam conhecer o Dr. Pedro Chestatsky, que surgiu a Longevity Lab. Tá? Ele é uma das pessoas que me ajudou aí na montagem. Eu também sou team leader numa empresa chamada Matera System. Tá? Tem aproximadamente umas 30 pessoas no time. A minha formação não é na área da saúde. Tá? Eu sou formado na área de TI, teologia, com THD em missiologia. É mais para vocês terem um background, mais ou menos, de quem vos fala, mas todo esse conhecimento foi adquirido aí através da experiência com as pessoas e o teste em mim mesmo. Tá? Quando eu falo de biohacking, você fala muito de testar coisas. Então, fiz bastante teste. Vamos lá. Eu queria fazer um questionário com vocês, um tanto interessante. Então, se você tiver um papel e uma caneta na mão, só para você anotar sim ou não, já seria interessante, seria legal. Esse aqui é um questionário de longevidade, tá? Segundo os costumes das Blue Zones. Não sei se vocês sabem, né? As Blue Zones são os 5 locais no mundo onde há a maior concentração de centenários, de longevos. Tá? Existe uma série de linhas, inclusive elas do Dan Buettner, que é um dos pesquisadores aí da National Geographic, que foi nesses 5 lugares. Ele estudou, ele pesquisou, tá? E trouxe informações valiosíssimas a respeito de quais são os hábitos para a longevidade. Tá? E vamos fazer um pequeno teste para saber aí qual é o teu grau de longevidade. Vamos lá então. Primeira pergunta. Você dorme pelo menos 7,5 horas na maioria das noites? Sim ou não? Aí você responde aí no teu caderninho. Segunda pergunta. Você se movimenta pelo menos 45 minutos por dia, todos os dias? Quando eu falo de movimento, não é simplesmente ficar em pé ou lavar a louça. Estou dizendo movimentação realmente. Ir ao mercado, você ter uma caminhada um pouco mais longa, os movimentos um pouquinho mais amplos. Ponto 3. Você come boas porções de vegetais por dia, na maior parte dos dias? Ou seja, de 7 dias, pelo menos 3, 4 dias ali você consome vegetal, sem incluir batata frita e ketchup. Tá? Que se você olhar ali nas guidelines nos Estados Unidos, em Harvard, Stanford, e alguns ali, eles levam em consideração a batata frita e o ketchup aí, como vegetais. 4.
Você para de comer quando está 80% satisfeito? Sim ou não? 5. Você tem pelo menos 3 bons amigos que você gosta, com os quais você pode conversar ou ter conversas profundas e um apoio em um dia ruim? 6. Você faz parte de uma comunidade baseada em fé, onde na qual você frequenta pelo menos 4 vezes ao mês? Quando eu falo baseado em fé, eu não estou falando necessariamente só do cristianismo, tá? Qualquer tipo de crença. 7. Você não fumou durante os últimos 5 anos? 8. Você tem boa capacidade física atualmente e deseja chegar aos 90 anos? Vamos lá. Então, para você que respondeu sim, pelo menos ou só uma vez, a coisa tá feia. Realmente você precisa mudar de vida, porque o nível é realmente baixo de longevidade. Se a tua resposta foi de 2 a 4, a expectativa de vida, caso você seja homem, é de 68 anos e para as mulheres de 73 anos. Se você respondeu sim de 5 a 6 vezes, a expectativa de vida, caso você seja homem, é de 78 anos e para a mulher de 82 anos. Se você colocou sim de 7 a 8 vezes, a tua expectativa de vida, se você for homem, é de 89 anos e das mulheres 93 anos. Olha que interessante. Hábitos importam. Os hábitos importam e importam muito. É importante que a gente tenha isso em mente, tá? Quando eu falo de hábito, eu falo de uma série de outras coisas que eu vou trazer aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Um fato interessante, você sabia que a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 75 anos? Tá? É em torno porque às vezes já vai para 74, às vezes pula para 76, 77. Depende do ano que o IBGE faz a pesquisa e depende também de uma série de fatores, mas essa é a média brasileira. E a expectativa de vida de uma pessoa na Blue Zone, que são um desses 5 locais onde há uma grande concentração de centenários, é de 90 anos. Nas Blue Zones, só para você ter uma ideia, a cada 500 pessoas, um vive até aos 100 anos, pelo menos. Se nós contarmos essa expectativa dentro do Brasil, dá mais de 200 mil pessoas aí a cada um centenário. É uma diferença bem grande. E fazendo uma conta bem simples aqui, 90 menos 75 é igual a 15. Aonde estão os 15 anos do brasileiro? No que nós estamos pecando? Por que o brasileiro vive bem menos do que os longevos? Tá? E acho que essa é uma das perguntas que eu quero responder a vocês, tá? Trazendo todas as técnicas apresentadas pelo Dan, tá? E também pelo biohacking. Tá? Tudo isso respaldado em pesquisas, tudo isso respaldado em artigos, artigos que realmente valem a pena a gente ler. Bom, vamos lá então, vamos descobrir. O que é o biohacking? Né? É um termo meio estranho, né? Às vezes traz uma certa estranheza para algumas pessoas. Biohacking é basicamente ter o controle da sua biologia a fim de melhorar não só a sua qualidade de vida, mas também a tua performance, tanto física quanto cognitiva. É a junção da tecnologia, né, e do teu conhecimento biológico para a melhor qualidade de vida, para a melhor performance e para a maior longevidade. Ok? Então, quando eu falo de biohacking, eu estou falando de você conhecer melhor a si mesmo, de você conhecer melhor a tua biologia e, partindo disso, né, você tem um desempenho melhor. Você tem uma qualidade de vida melhor. Isso é biohacking. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Através do biohacking, eu consegui mais longevidade, identificar melhor os meus pontos de melhorias dentro da minha biologia. Né? Que antes, né, eu sou formado na área de TI. E na área de TI, né,
quase 100% do seu tempo sentado na frente de um computador, tá? Com a coluna arqueada, tá? Você só levanta para ir no banheiro para almoçar e almoça sentado, né? E você não bebe muita água, porque se levantar para beber água, você fica alimentando toda hora para ir no banheiro e isso é ruim, tá? De certa maneira. Então, através disso, eu consegui identificar os meus pontos de melhoria, tá? Pontos que, se eu não cuidasse, poderia dar um problema, uma inflamação lá na frente, tá? Que ia causar um problema maior. Tá? Eu consegui tratar e eu vou explicar como, né? Quais são os exames. Eu aumentei consideravelmente a minha performance física. Quando eu falo consideravelmente, é realmente muito maior, tá? No final de setembro, eu estava bem inchado, eu estava com 70 quilos, e desde março, do início da pandemia, eu comecei a trabalhar sentado na minha cama. Como eu não tinha uma escrivaninha, um local, então eu passei a maior parte do tempo sentado. Das 8 a meio-dia, parava para almoçar, voltava da 1 às 5 da tarde, quando não mais. Tá? Então eu passava muito tempo sentado, parado, sem me movimentar. Tá? Eu me lembro que quando eu comecei a praticar exercício físico, por volta de setembro do ano passado, eu não conseguia fazer 12 flexões. Era realmente muito difícil. E com a melhoria que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Eu consegui melhorar significativamente a minha performance física. Tá? Eu consegui emagrecer 7 quilos, pelo menos. Tá? Teve uma variação aí. Depende do que eu faço, né, no dia a dia. E de 12 flexões, eu consegui fazer 713 flexões em menos de 1 hora. Tá? A minha meta é chegar nas 1.000 flexões. Isso exige uma disciplina incrível. Tá? Eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso otimizar ali os meus músculos, entender como eles funcionam para performar mais. Tá? Então, aumentou consideravelmente a minha performance física só com as melhorias que eu vou apresentar para vocês. Controlar a minha ansiedade e sentimentos negativos, tá? Quando você está em pandemia, você passa zilhões de coisas pela sua cabeça e isso você consegue controlar. Existe uma maneira de você se manter no foco, tá? Eu aumentei a minha produtividade e o meu hiperfoco. O que antes eu achava que era foco, na verdade era só um pomodoro que eu fazia. Tá? Mas é possível você melhorar a tua produtividade e é possível você entrar num flow de hiperfoco apenas com algumas alterações alimentares. Tá? E eu vou passar isso para vocês, é bem legal. Ter uma dieta customizada com base no meu DNA, tá? Isso aumentou muito minha disposição diária, eu entendi quem sou eu, né, para depois entender como eu posso melhorar. É importante que a gente entenda que nós somos singulares. Eu não sou igual à minha esposa, eu não sou igual aos meus pais, eu não sou igual ao meu filho. Todos nós temos uma biologia peculiar, diferente, tá? E é importante que você entenda como é a tua biologia para saber quais são os pontos que você precisa melhorar para performar mais. Conhecer melhor a mim mesmo e explorar melhor o meu potencial. Tá? Se eu tenho medo de me conhecer, se eu tenho medo de explorar quem eu sou, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir avançar ou aumentar ali, ou subir uma etapa da minha vida. Então é importante, existem algumas ferramentas interessantes para isso. E melhorar a minha autoestima, tá? Que uma má alimentação, uma não prática de exercício físico, uma noite mal dormida, tudo isso traz uma baixa autoestima tremenda. Tá? E isso afeta o teu trabalho, isso afeta a tua família, isso afeta todas as áreas da tua vida, inclusive a tua longevidade. E é sobre isso que eu vou falar um pouco. Vamos lá então, pessoal. Ou você toma as rédeas da tua vida, quando eu falo vida, eu falo de saúde, ou um desconhecido vai fazer isso por você, né? Você precisa entender que você é o único responsável pela tua saúde. Tá? Por que você terceiriza a tua saúde com os médicos, por exemplo? É certo que os médicos estudaram para isso e realmente eles merecem esse título, merecem essa atenção. E é importante você estar perto deles. Mas a responsabilidade de ter uma qualidade de vida não é dele, é sua. Você só vai lá, às vezes, para fazer uma consulta, né? Uma rotina, ou para apagar um incêndio grande.
Outro ponto também é que muitas vezes os médicos eles atendem em alguns minutos e não é tempo suficiente para saber quem é você, quais são os seus hábitos, como você chegou a ter a determinada doença, determinado problema, para saber como tratar. Então, muitas vezes ele acaba matando uma formiga com uma bazuca, tá? E isso causa uma série de problemas intestinais, pode causar uma série de problemas no teu corpo. E é importante que você se conheça a ponto de saber o que faz bem e o que não vai fazer bem para você, tá? E também o médico, quando ele sai com, pelo menos grande parte, eu não vou generalizar, tá? Mas sai com aquele conceito de massa, ele precisa atender, principalmente no SUS, ele precisa atender rápido, ele precisa ser produtivo. E eu não tiro essa necessidade, porque existem muitas pessoas a serem atendidas. Mas esse pouco tempo que você fica de consultoria com ele, muitas vezes não é tempo suficiente para conhecer a si mesmo. Então você só vai lá, apaga o fogo e volta a inflamar. Vai lá, apaga o fogo e volta a inflamar. E se você tirar a inflamação? Já pensou nisso? Se você melhorar a tua qualidade de vida, melhorando a tua qualidade de vida, tirando essa inflamação, tira a necessidade de você apagar fogo, tá? E aí você tendo esse conhecimento, qualquer fumacinha para você já vai ser um sinal do teu corpo de que algo está errado e você vai conseguir corrigir isso a tempo, tá? Aqui tem alguns pontos que eu queria levantar para vocês a respeito disso, que é: ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Não se torne refém de um sistema de saúde que vê as pessoas como massa, né? E os indivíduos, nós somos singulares, tá? Tenha um mindset, um conceito de medicina proativa, seja proativo, né? Você é daqueles que espera o carro dar problema, ou é daqueles que ou é daqueles que faz a revisão periódica, que está o tempo todo ali vendo se está ok, vendo se o óleo está ok, trocou os pneus. Um ponto importante aqui é o último ponto. A doença custa mais caro do que a prevenção, tá? Eu faço uma série de suplementações, eu faço uma série de pesquisas e tudo isso indica, tá? E eu trabalho com pessoas, tá? Quando eu falo isso, eu tenho uma certa propriedade, porque tendo um time de aproximadamente 30 pessoas lá no projeto, uma série de pessoas acabam ficando doentes, você acaba entrando um pouquinho no beat de algumas coisas e você entende que às vezes são maus hábitos que ocasionam determinadas inflamações e fazem com que a pessoa saia do circuito por um tempo, tá? Isso é custoso. Não estou falando a nível de empresa, mas a nível da pessoa, né? A própria pessoa se sente mal com isso, tá? Então é importante que, entendendo esses hábitos, trabalhando no home office, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai se prevenir de uma série de doenças que poderiam te acometer. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me parar, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, uma frase interessante. Se a sua saúde não é prioridade para você hoje, em breve ela será a sua única prioridade. Lembre-se disso. Vamos lá então, vou apresentar aí o que eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, vamos começar sobre como conhecer a si mesmo, entender quem é você. Tá? Tem uma ferramenta legal aí que eu vou trazer para vocês. Não vou entrar no beat das coisas, tá? Eu só vou apresentar, vocês fazem as suas anotações. Muita coisa do que eu vou falar aqui, eu vou trazer especialistas. Eu sou apenas um pesquisador, né? Eu tenho já especialistas engatilhados, pessoas aí que realmente entendem do assunto, para trazer, de preferência gratuitamente, tá? Para falar um pouco a respeito de cada ponto aí que eu vou falar aí mais para frente, tá? Então fiquem ligados aí no e-mail de vocês. Eu vou falar sobre o método MAPA, ou Mapa da Longevidade, né? Que é basicamente são de 4 pilares, né? Que é o movimento, o alimento, o pensamento e o ambiente, tá? Segundo um artigo da Universidade de Stanford, os fatores que fazem uma pessoa viver mais estão ligados às seguintes porcentagens: 60% estilo de vida, 20% meio ambiente, 15% genética e só 5% assistência médica. É óbvio que está bem generalizado, mas sem ligar muito para as porcentagens, você vai ver que o que mais ocupa, tá, são o estilo de vida e o meio ambiente.
A genética é importante? É importante, ok? Mas ela não é a culpada de todos os problemas de saúde. Isso que você tem que ter em mente. Então vamos falar aí um pouco sobre esses 4 pilares. Todos esses pilares eles foram cuidadosamente levantados, tá? Segundo as pesquisas do Dan Buettner, segundo as pesquisas do Dr. Pedro Chestatsky e outros médicos aí também que têm estudado bastante, têm se aplicado bastante aí na área da longevidade. Vamos lá? E no final eu também vou dar dicas como você pode melhorar o teu dia a dia com base no modelo que eu estou apresentando aqui. Bom, vamos lá então. Conheça a si mesmo. O principal, o básico, são os exames periódicos. Tá? É importante que você faça os seus exames periódicos a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou sei lá, o tempo que você achar interessante. Foi através destes exames que eu vi que o meu RDW, né, que deveria estar entre 11 e 13, estava em 17. Eu estava inflamado, eu não sabia o porquê. Eu não me sentia bem, mas eu nunca consegui identificar ou mitigar esse problema, né? Aí, analisando o meu hemograma, né, onde fala sobre as minhas hemácias e tudo mais, teve uma diferença. Então, foi identificada uma anemia. Essa anemia eu já sabia que eu tinha. Mas sempre quando eu ia nos médicos tradicionais, eles falavam, vai lá numa churrascaria, come carne, come feijão, se alimenta bem. Só que eu sempre fiz isso, sempre comi carne e nunca comi tanta carne quanto comi ultimamente. E realmente eu estava inflamado, tá? E a única coisa que resolveu o meu problema foi realmente a suplementação do ferro, que minha anemia é a ausência de ferro, tá? Isso foi o que tirou, que realmente resolveu, de certa maneira, o meu problema. E não é simplesmente a comprar aquele ferro nas lojas naturais, tá? Tem um esquema, tem um entendimento de qual é o tipo de ferro e qual é a melhor maneira do teu corpo absorver, tá? Tudo isso é biohacking, é você entender a si mesmo. Então você tem que mitigar o seu problema. Então, faça exames, hemograma, vitamina D, né? Nesse momento de pandemia, vitamina D é extremamente importante, tá? Vitamina D, na verdade, é de graça, se você for no sol, ficar no sol por um tempo, tá? E é um hormônio muito importante para o nosso corpo, traz uma imunidade tremenda. Analise e faça exames de inflamação, tá? A má alimentação, a não prática de esportes, ter um meio ambiente hostil, tudo isso causa uma inflamação no teu corpo, que isso vai te destruindo, vai te deixando para baixo. Isso daí vai complicando a médio e longo prazo, né? Você pode não ter nada hoje, mas o fato de você se sentir mal com a tua alimentação é um indicativo de que lá na frente você vai ter problema. Então, existe um exame que chama proteína C reativa ultrassensível, um exame fenomenal para medir inflamação. Faça exames hormonais, TSH, tá? Para entender os seus níveis hormonais, tá? Principalmente mulheres, é muito importante. Homens acima do 35, mulheres acima do 39, é importante que fique de olho nos hormônios, tá? Porque há uma tendência natural de uma queda hormonal, tá? E é importante para você saber se há necessidade de repor esses hormônios de alguma maneira. Faça o lipidograma, que é o colesterol, triglicerídeos, é um nomezinho complicado. Faça o exame de insulina em jejum. E uma série de outros aí, né? Até para simplificar, tem até um presentinho que eu vou deixar para vocês, tá? Que é um checklist de exames laboratoriais do Dr. João Vitor. Tá? Eu conversei com ele, ele vai oferecer gratuitamente, vou passar para vocês por e-mail, uma listagem dos principais exames que são interessantes você solicitar para o teu médico a cada 3 a 6 meses e uma descrição do que você vai analisar naqueles exames. Tá? E um ponto interessante é o grau de referência. Tá? Existe um padrão natural, nacional, de referências. Ok? Por exemplo, se você for olhar a testosterona, ela tem uma referência de 200 a 800. Então, se a sua testosterona está 300, para a grande maioria está ok, mas na verdade está muito baixo, entende?
E aqui, nesse checklist, ele explica um pouquinho mais. Eu não quero entrar no bit, tá? Porque eu não sou médico e é importante que você se consulte com o médico para ter mais informações. Mas é importante que você saiba quais são os exames essenciais, né, que você precisa fazer para cuidar da tua saúde de maneira preventiva. Ok, pessoal? Até aqui, ok? Permitir mais a entrada de uma pessoa aqui. Vamos lá, então. Os próximos exames que eu quero falar é o exame da Genera. Existem outras marcas, tá? Eu coloquei aqui a Genera porque eu fiz com eles. É o meu genotipo, que é o exame de mapeamento genético, tá? Através desse exame, que é muito simples, né? Você compra, eles enviam essa caixinha para tua casa, você pega ali o cotonete, esfrega na boca e envia para eles, eles fazem esse exame, tá? Eles conseguem fazer um mapeamento fenomenal aí do teu DNA, trazendo informações bem interessantes, tá? Para vocês. É claro que os exames não são tão aprofundados, tá? Então, às vezes você identifica alguma deficiência, algum problema e você tem que investigar melhor com os exames laboratoriais, tá bom? Mas isso aqui traz um panorama legal que realmente otimizou uma boa parte da minha vida. Eu entendi minha biologia. Através da Genera, você consegue identificar os riscos de Alzheimer, infarto no miocárdio, câncer, diabetes, tipo 2, Parkinson. Você também consegue ver qual que é o seu nível de resposta em determinados medicamentos, quais são os medicamentos que o seu corpo responde melhor, tá? Você identifica quais os tipos de nutrientes que são necessários para otimizar o teu corpo. Tá? Por exemplo, se você tem deficiência de vitamina B, B6, K, D, ferro, é interessante que ele fala também o seu nível de intolerância à lactose, tá? Algumas pessoas dizem que basicamente quase todo mundo tem intolerância, seja alta, seja baixa, mas existe um certo nível de intolerância. Sensibilidade à cafeína, eu que sou uma pessoa que tomo muito café, tá? E isso me ajudou bastante a entender ali o meu grau de sensibilidade. Ele fala até se você tem fome emocional, tá? Tem muitas pessoas que têm uma tendência de ter fome, tá? E isso dá para ser tratado através do sono, através da uma boa alimentação, de exercício físico, de ambiente, tudo isso trabalhado você consegue ter menos fome, tá? Ou ter fome sempre na hora certa, regular ali a tua biologia. Fala também de armazenamento de gordura, né? Se o seu corpo tem uma tendência a armazenar gorduras, metabolismo, fala sobre como o teu corpo metaboliza ácido fólico, por exemplo, nível de resistência físico, tá? Quais são os tipos de fibras musculares que são mais interessantes para você? Por exemplo, se você é uma pessoa que pode performar mais em força e explosão, ou você é uma pessoa que performa mais em atividades de longa duração. Então, existe uma tendência biológica. E é importante que você entenda qual é a sua tendência, né? Se você tem facilidade ou não de ganhar massa muscular, recuperação da sua frequência cardíaca, tudo isso é bem interessante. E também fala também sobre a longevidade, tá? Ele traz algumas informações sobre fotoenvelhecimento, né, de pessoas que têm uma tendência a envelhecer mais, a ter mais rugas, calvície, saúde nos ossos, menopausa e até mesmo do comprimento dos telômeros. Eu já falei sobre telômeros na Longevity, mas para quem não sabe, os telômeros são as pontas dos cromossomos dentro da célula, que segundo o estudo, né, da Elizabeth Blackburn, que é uma ganhadora do Prêmio Nobel, é um indicativo de longevidade. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu quero trazer um médico para falar sobre telômeros, para detalhar realmente aí um pouquinho mais sobre o assunto, que eu acho um assunto fantástico. E se você tem curiosidade em saber mais, é só procurar o livro dela, tá? Tá bem difícil de achar o livro físico, mas o livro do Kindle é bem fácil, que é O Segredo Está nos Telômeros, de Elizabeth Blackburn. E também, né, o carro-chefe aí da Genera, que é o teste de ancestralidade, mostra a tua linhagem e tudo mais. Então, assim, é um exame interessante de se fazer, tá? Que pode te ajudar bastante a conhecer a si mesmo. De vez em quando eles fazem algumas promoções.
Eu entrei em contato com eles para conseguir um voucher de desconto, tá? Como eu já fiz, como a gente vai oferecer para bastante gente. Se eu conseguir esse voucher, com certeza eu vou passar por e-mail para vocês, ok? Outro ponto interessante que talvez alguns de vocês já conheçam. É uma ferramenta japonesa para encontrar o teu propósito. É importante que você esteja em paz consigo mesmo, na tua mente, tá? Que muitas pessoas pulam de galho em galho, fazem uma série de coisas na vida tentando encontrar ali o teu propósito de vida. E realmente é difícil, muitas pessoas acabam não encontrando. Já entrevistei diretores, tá, de grandes empresas como o Facebook, que até hoje têm dificuldades, né, certas dificuldades em encontrar o propósito, mas é de uma maneira filosófica, né? Aqui chama-se Ikigai essa ferramenta, é uma ferramenta criada em Okinawa, no Japão, tá? Okinawa, caso vocês não saibam, é uma das 5 Blue Zones onde existe a maior concentração de centenários. E lá eles aplicam, ou boa parte das pessoas lá aplicam essa ferramenta. Eu vou trazer um rapaz que é profissional nessa ferramenta, já deu uma série de palestras e vai dar mais detalhes para vocês. Mas ela é de fácil entendimento, tá? Então ele faz algumas intersecções, que é o que você é bom em fazer, tá? Aquilo que você nasceu para fazer, de certa maneira. O que você pode ser pago para fazer, que com uma intersecção geraria uma profissão. O que é bom para o mundo, tá? Fala de propósito, então gera intersecção aqui com talento. E do que você é bom para o mundo e o que você ama fazer, a intersecção da tua missão. E o que você ama fazer com o que você é bom em fazer é a sua paixão. Então, não é uma ferramenta que em 10 minutos eu vou conseguir aplicar em cada um de vocês para entender qual é o teu propósito. Tá? Mas eu vou trazer uma pessoa realmente capacitada nisso para te orientar a você aplicar em si mesmo e entender qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito, né? Ou chegar o mais perto do teu Ikigai, né? Mais perto ali do teu propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida bem firmado, você consegue trazer foco em determinadas áreas, você consegue trabalhar com aquilo que você ama fazer, tá? Indiferente do ganhar muito dinheiro ou ganhar pouco dinheiro, tá? Você pode vender água, tá? Que você consegue ganhar muito dinheiro. Você pode vender, sei lá, qualquer coisa. Se você ama aquilo que você faz, você vai fazer com paixão, com amor, vai dedicar tempo nisso, né? Você vai conseguir fazer. Então, em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre o Ikigai. Conheça a si mesmo. É importante que você não tenha medo de olhar para quem você é hoje, tá? Para a tua alimentação, né? Para os teus pensamentos, para os teus hábitos, tá? Entender as tuas frustrações e saber que essa foto do que você é hoje você pode melhorar com os 5 pilares que eu vou apresentar para vocês, ok? É importante que você sempre faça um questionamento a si mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre autoconhecimento e vai ser bem legal. Falando de Blue Zones, que são as 5 regiões do planeta onde existem a maior concentração de longevos, tá? E menor taxa de doenças também. Tá? A menor taxa de doenças do mundo estão entre as Blue Zones, que é a baixa do câncer, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Lá eles têm uma melhor qualidade de vida, tá? Do que nós vivemos hoje, ou de muitos lugares do mundo. Tá? O primeiro aqui que eu quero falar rapidamente é Loma Linda, na Califórnia. Tá? É interessante porque os Estados Unidos é um país ali onde há um grande índice de obesidade, mas Loma Linda não faz tanto parte disso. Tá? Lá no Loma Linda, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que há uma alta concentração de adventistas do sétimo dia. Tá? E se você olhar a cultura, se você olhar os costumes adventistas, eles estão muito ligados à alimentação bíblica. Tá? Muitas vezes uma alimentação mediterrânea.
Então eles conseguem ali se blindar de determinados junk food e focar mais na alimentação correta, né, com base em gorduras de qualidade, com uma baixa de carboidrato, com vegetais de qualidade. Nós temos Nicoya, na Costa Rica, tá? Um pouquinho para cima aqui do Brasil. Nós temos a Sardenha, na Itália, também, com uma grande concentração de longevos. Icária, na Grécia. E também Okinawa, no Japão, tá? Como eu já havia comentado com vocês, cada um com costumes diferentes, tá? Mas com alto índice de longevidade, alto índice de centenários entre os seus povos. Tá? É interessante que o trabalho do Dan Buettner, quando ele foi de local em local, né, ele fez as suas anotações e ele fez um consolidado, né, dos principais hábitos que trazem a longevidade para estas pessoas, que eles chamam dos 9 poderes. Vou mostrar aqui para vocês. Ele levantou esses 9 poderes, tá? Que entre eles está, no topo, mova-se naturalmente. Ele entendeu que a qualidade de vida está muito ligada à movimentação. O corpo ele não foi feito para ficar parado, tá? Existe uma natureza humana de que se você fica muito tempo sem usar, ele vai atrofiando, o corpo entende que aquilo não vai ser mais utilizado, ele acaba deixando de lado. É igual ficar muito tempo sem fazer exercício físico. Quando você voltar, né, você vai ter que reconquistar de novo, tá, todo o teu alongamento, toda a tua qualidade muscular. Então, existe uma grande movimentação. Lá eles não têm carro. Tá? Não é que não tem carro, tem carro. Só que eles não utilizam o carro para ir comprar pão, eles vão ao mercado, trazem as compras ali no carrinho ou na mão mesmo. Eles estão plantando, eles estão fazendo almoço, eles estão o tempo todo em movimento. Tá? E a movimentação acontece até mesmo na alimentação. Tá? Em algumas culturas das 5 Blue Zones, eles fazem a refeição no chão. Tá? Então eles sentam, fazem a refeição e levantam. Isso já é um belo de um exercício funcional, coisa que aqui a gente não faz. A gente senta para trabalhar, levanta e depois senta para comer. Tá? Há uma discrepância. O segundo, aqui que é esse verdinho, tenha um propósito, que é aquele Ikigai que eu comentei com vocês. Sem um propósito, você pode ficar perdido, você pode largar a mão. Tá? Eu tenho mais ou menos uma ideia de como é o meu propósito, e dentro do meu propósito eu tenho ali umas metas. Tá? E entre essas metas é realizar 1000 flexões em 1 hora. Já consegui 713, né? Não faltam muitas. Eu sei o que eu quero e eu estou trabalhando no meu corpo para conquistar aquilo que eu quero. Então é importante que você defina, tá? Quais são ali os teus goals, qual é o teu propósito e como é que você faz para alcançá-lo dia após dia. Tá? Nunca é da noite para o dia. A vida ela é uma construção de tijolos. Você tem que colocar um tijolinho por dia. Há momentos em que os tijolos ruem, quebram, mas você constrói novamente. Tá? A vida, né, as vitórias não está no final da vida, mas está na vida, no decorrer da vida. Então, mova-se naturalmente, tenha um propósito. Terceiro verdinho aqui, desacelere. Nós andamos muito no 220. As empresas pedem que nós andemos a 240, 280. Ou seja, a gente está sempre correndo, sempre voando e nunca para. Nas Blue Zones, eles também trabalham, eles também têm as suas atividades, tá? Mas eles entendem o momento de descanso. Em alguns lugares, eles têm o costume de dormir à tarde, outros têm o costume de fazer festas, happy hour à noite, outros têm o costume de meditar. Ou seja, não existe um padrão para pausar, mas existe a pausa. Então é importante saber qual é a melhor pausa para o teu corpo, para a tua biologia, tá? Dado ao contexto em que você está inserido aqui. O primeiro azulzinho aqui é a regra dos 80%. Nas Blue Zones, eles consomem o alimento, seja no café da manhã, almoço, jantar, café da tarde. Eles vão consumindo até ficarem 80% satisfeitos. A hora que chega nos 80%, eles param. Simplesmente deixam ali, ok. Por quê?
há um respeito ao corpo. É importante que você respeite o limite do teu corpo. Por que você vai se empantufar, né, e passar mal depois? Tudo isso para você sentir uma sensação de saciedade. Sendo que se você chegar aos 80%, 20 ou 30 minutos depois dessa refeição, você já vai se sentir saciado. O cérebro já vai mandar uma informação ali dizendo, olha, tá ok, estou bem. Então, foque-se na regra dos 80%. Não saia comendo só porque você está num happy hour, só porque você está comendo gratuitamente de algum lugar. É importante que você respeite o teu corpo. Tá? Se você não respeitar o teu corpo, o corpo não vai respeitar a tua saúde. Coma boas porções de legumes. Tá? Quando eu falo boas porções, é uma quantidade razoavelmente boa, tá? Tendo riqueza, pureza e satisfação nutricional. Por que às vezes a gente se enche de macarrão e daqui uma hora você já está com fome de novo? Né? Pô, você encheu, a barriga está estufada, mas você ainda sente, né, com aquela fominha. É a riqueza nutricional. É um carboidrato vazio. Então, às vezes, você se enche desses carboidratos vazios e o teu corpo precisa de nutrientes para se manter em pé. Então, ele pede comida. E você vai fazer o quê? Puf, já manda ali uma gordura, né? Um carboidrato gorduroso, uma sobremesa gordurosa. E isso vai dificultar ainda mais o teu corpo metabolizar ali, tirar de tudo isso algo rico. Então, é importante que você, quando você for comer legumes, né, pense na riqueza nutricional. Quais são os legumes que vão mais trazer uma riqueza nutricional? Você não vai precisar comer muito, mas essa riqueza vai te saciar por mais tempo. Tá? É importante também lembrar da pureza. Prefira produtos orgânicos, tá? Sem agrotóxico. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive vou trazer pessoas para falar sobre isso que têm propriedade também a respeito desse assunto. Prefiro os orgânicos. Os orgânicos são caros? Ok, faça aí uma hortinha, né? Crie, né? Faça ali o teu próprio alimento. Então, busque riqueza nutricional, uma pureza, e você vai ter a tua satisfação nutricional. O último aqui é vinho. Beba vinho. Na verdade, não é para você se embriagar ou você encher a cara. Tá? Mas segundo a pesquisa do Dan, ele viu que grande parte, tá? não 100%, mas boa parte das pessoas que vivem nas Blue Zones, elas consomem vinho. Tá? Existem algumas frutas específicas que eu não tenho aqui, eu posso passar depois, caso alguém queira, para saber quais são os principais vinhos, mas o vinho chileno é um deles, tá? Eu só não me lembro qual. E ele diz, de preferência, beba com os amigos, uma taça de vinho. Vai te deixar animado, vai te deixar alegre, você vai compartilhar ali com os teus amigos. Tá? Então, não adianta você chegar lá, ficar isolado, triste e tomar vinho. Não, existe todo um porquê disso tudo. Tá? Você não vai estar só enchendo a cara, né? Você querendo, sei lá, ficar loucão. Na verdade, não é essa a intenção. A intenção é que você se sinta bem, que isso não agrida o teu corpo, que você não consuma vinho todos os dias, tá? Que isso pode agredir o teu corpo. Fora o alto grau calórico, né? Existe uma grande caloria ali no vinho, tá? Então vai trazer mais malefícios do que benefícios. Mas beber vinho, entre essas Blue Zones, com os amigos, é ok. Aqui embaixo é a tribo certa. Tenha um grupo de amigos. Tenha amigos. Pelo menos 3 pessoas ali, como eu disse, que vocês podem contar. Tá? Aqueles amigos que você pode se reunir para, sei lá, fazer qualquer coisa no final de semana. Pessoas que te tiram um pouco daquele dia a dia. Tá? Isso é muito saudável. Existem algumas culturas das Blue Zones em que eles definem amigos para a vida toda. Tá? Então, vida toda é que tipo, chega nos seus 80, 90 anos de idade, você vai estar ali com ele. Alguns podem ir, outros vão ficar contigo. E você pode ali compartilhar com pessoas que entendem, tá, da onde você veio, né, de qual geração você é. Penúltimo aqui é a comunidade. Tá? Faça parte de uma comunidade de fé, indiferente de qual seja. Tá? A grande parte das pessoas das Blue Zones fazem parte de uma comunidade. Tá?
tá? Seja no cristianismo, seja qualquer outra coisa, até mesmo qualquer coisa. Faça parte ali e compartilhe. Tenha essa sensação de acreditar em algo, tá? Esse foi um dos pontos levantados pelo Dan Bill, tá? E o último é os queridos primeiros. A família em primeiro lugar. Muitos lugares eles mantêm a família unida dentro de uma só casa. Se você for ver alguns lugares, em Okinawa, na Itália, na Sardenha, eles têm esse costume da pessoa vai ficando idosa, ele não terceiriza o trabalho de cuidar, mas ele traz e a pessoa fica ali, né, sendo cuidada e com qualidade. Ok, até aqui, pessoal. Posso dar continuidade? Alguma dúvida? Vamos lá, então. Vamos começar falando do mapa. Falando do movimento, alimento, pensamento e ambiente. Um consolidado das Blue Zones, né, com umas pitadas de biohacking aí, meus caras. Muito bom. Vamos lá, então. Falando de movimento, o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês a respeito de movimento é a movimentação natural do corpo. Ou seja, use mais escadas, use menos o carro, movimente-se mais. Tá? Em conversa com o Dr. Pedro, ele estava me dizendo que quando ele começou a aplicar esse método, um método similar a esse, ele vendeu o carro dele. Ele ganhou uma grana, tipo, vendeu e começou a ir trabalhar de bike, ou às vezes usava Uber quando tá frio, mas quando estava chovendo, mas ele vai a pé até a faculdade onde ele dá aula. Ele criou, né, uma zona, Blue Zone da vida dele. Então, ele faz o que o corpo nasceu para fazer, que é se movimentar. Ok? É importante você pensar como os ancestrais. Tá? Antigamente, há muitos anos atrás, os ancestrais eles acordavam cedo para caçar. Tá? E não tinha outro meio de locomoção a não ser as próprias pernas, não tinha uma outra ferramenta a não ser as próprias mãos para você caçar, para você colher, para você trazer alimento para a tua família. Então todos os movimentos naturais do corpo eram bem utilizados. Tá? Passe mais tempo em pé e menos tempo sentado. Muitas pessoas trabalham, eu creio que a grande maioria das pessoas que estão aqui, elas trabalham sentados. Ficar sentado por muito tempo, ou seja, o sentar é o novo cigarro. Né? Isso destrói a tua qualidade de vida, né? Não na mesma proporção, mas tanto quanto qualquer outro vício, tá? Que é ruim ao teu corpo. Então, sentar, dependendo da forma que você fica sentado, traz dores na coluna, traz um aumento de peso, porque quando você fica sentado por muito tempo, traz uma baixa calórica, um baixo gasto de calorias. Problemas de circulação, porque quando você fica sentado, você comprime determinados vasos sanguíneos, tá? E isso é ruim. Fora problemas de artrite, tendinite, coisas que podem trazer ali com o passar dos anos. Então, no home office, dá para você fazer determinadas adaptações e fazer algumas reuniões em pé. Eu mesmo já fiz reuniões caminhando no meu condomínio, né, em determinado momento do dia, o sol está baixo, você não vai fazer nenhuma apresentação, caminhe, dá uma volta. Você consegue andar 1 ou 2 quilômetros ali numa reuniãozinha de 1 hora, bem tranquilo. Isso vai ser extremamente benéfico para a tua saúde. Trabalhe tua flexibilidade alongando sempre. Tá? Eu vou trazer uma pessoa com foco em movimento, tá? Uma pessoa estudada em movimento para explicar e dar dicas de como você pode alongar e manter o teu alongamento em dia, tá? Se manter alongado, né? Hoje eu tenho uma dificuldade de me alongar, tá? Antigamente, quando eu fazia Kung Fu, quando eu era mais jovem, eu conseguia rapidamente chegar, me esticar mais, alongar mais. Hoje, com 36 anos, é um contexto completamente diferente. E se eu não me alongar hoje, tá, daqui 20 ou 30 anos, eu vou ter mais dificuldade ainda, tá? Até o ponto de adquirir determinados problemas,
tá? Que vão impedir que eu levante os braços, pegue um copo, vão impedir que eu abaixe para pegar alguma coisa no chão e possa me ferir com essa baixada. Então, assim, quando eu falo de longevidade, eu falo de qualidade de vida. E para você começar com essa qualidade de vida, é extremamente importante o alongamento. Pense simples, né? Um estudo interessante fala dos 10 mil passos por dia. Tá? Se você não faz academia, se você tem dificuldades ali em se exercitar, tá? Compra aquele reloginho, aquele Mi Band, aquele da Samsung, para contar os passos. Ele não é exato, tá? Mas ele vai te dar mais ou menos uma ideia. Aí ali você pode caminhar e mais ou menos entender ali o seu grau de sedentarismo. Então, com o reloginho ali, se em um dia você caminha apenas 5 mil passos, você está mais perto do sedentarismo. Tem artigo sobre isso, tá? Tem aqui uma indicação, eu posso passar para vocês depois. De 5 a 7.500 passos é uma atividade baixa, ainda assim precisa caminhar mais. De 7.500 a 10.000 é moderado. Olha só, para chegar nos 10 mil passos é difícil. Tá? Trabalhando sentado, realmente tem que realmente se movimentar. Acima dos 10 mil é considerada atividade alta, ou seja, você está caminhando bem. Acima dos 12.500 é excelente, super, muito legal. Então, caso você não consiga mensurar o teu grau de sedentarismo, você pode levar em consideração a quantidade de passos que você dá por dia. Ok? Passe mais tempo em pé e menos tempo sentado, eu já comentei isso com vocês. Tá? Faça determinadas adaptações e passe mais tempo em pé. Isso vai ser bem saudável. Certa vez eu fui num cardiologista, né, e pedi alguns exames ali e eu perguntei para esse cardiologista, né, falou, olha, da sua experiência, que ele já tinha mais de 30 anos de experiência ali, quais são os hábitos das pessoas que vivem mais? Aí ele falou um pouquinho das pessoas que vão lá se consultar com ele, e ele disse que as pessoas mais longevas são professores, são pessoas que praticam exercício físico, são pessoas que se movimentam mais no dia a dia. Essas são as pessoas que vivem mais. Isso segundo o viés de um cardiologista com 30 anos de experiência. Então é importante entender que o movimento ele é essencial. Ele não é só importante, ele é essencial para a vida, essencial para a saúde e também para a performance, né, que é a prática do esporte. É importante que você fortaleça o teu músculo, né, cultivar a tua massa magra. Porque conforme o tempo vai passando, você vai chegando nos 50, 60, 70 anos de idade, tá? Existe uma doença chamada sarcopenia, que vai churriando ali os teus músculos, tá? Vai diminuindo, diminuindo, o corpo vai absorvendo com a não utilização dos músculos, tá? Isso já é uma ação meio que natural do corpo. Então, se você não praticar exercícios agora, mais para frente vai ser pior ainda. Então, quando você chegar nos 90 anos de idade, talvez você não tenha músculos o suficiente para se manter em pé por muito tempo, tá? O Dan, ele entrevistou pessoas com mais de 100 anos de idade que ainda cultivava na horta. Então, a pessoa dava a enxadada forte, aquela tipo de enxadada que você bate assim, e dá para arrancar um dedão, tá? E ela abaixava para colocar os grãos, fechava, colhia. Uma pessoa, vida normal, com mais de 100 anos de idade. Ou seja, é possível viver, ter uma vida longeva e viver bem. E o cultivo de massa magra, ela é essencial, tá? Então, a prática de exercício físico, tá? Seja um aeróbico, mas também a musculação é indispensável para o dia a dia. E quando eu falo de musculação, não estou falando para você ficar na academia todos os dias, estou dizendo para você realizar determinadas ações dentro da sua própria casa, como flexões abdominais, como agachamentos. Isso vai te ajudar bastante e vai trazer mais fluxo sanguíneo para o teu cérebro também. E isso vai ser bem, bem legal para o teu dia a dia. Bom, pessoal, essa é a parte de movimento. Entrando agora na parte de alimento. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, então.
Falando de alimento, o primeiro tópico mais importante, básico, beba água. Muitas pessoas esquecem de beber água e isso é muito ruim para a nossa saúde. Tá? A falta de líquido no corpo, ela pode causar dor de cabeça, estresse. Então tenha sempre uma garrafa. Tá? É importante que você não deixe para pegar água apenas do filtro, mas tenha uma garrafa em mãos. Ok? De preferência, garrafa de vidro. Tá? Isso é importante, porque a garrafa de plástico, com o tempo, ela vai soltando determinados resíduos, BPA e tudo mais. Isso pode agredir a longo prazo o teu corpo. Então, tem ali uma garrafinha de 1,5 litro, 2. Consuma esse líquido, terminou, pum, completa, continua bebendo. Completa, continua bebendo. Isso vai trazer mais sensação de saciedade no teu dia a dia, tá? E vai te prevenir aí de problemas estressantes que você acaba tendo no dia a dia, tá? Isso vai te ajudar bastante, deixando a cabeça um pouquinho mais fria aí. Importante falar do home office também, pessoal. Eu estava até esquecendo. Quando eu comecei no home office em março até agosto, final de agosto, eu evitava levantar. Então eu saía de uma reunião e entrava em outra, saía de uma reunião e entrava em outra. E evitava levantar para beber água, porque se eu levantar para beber água, eu ia ter que levantar de novo para ir no banheiro. Então isso para mim, de certa maneira, era improdutivo. E essa improdutividade me fez ganhar alguns quilos, me fez enferrujar ali sentado na cama, e isso não é legal. Ok? Diminua e selecione os teus carboidratos. Tá? Evite um consumo excessivo de carboidratos. Fazendo uma análise do meu DNA, eu identifiquei que uma dieta low carb é a melhor dieta para mim. Tá? Que eu tenho uma tendência, a ter mais gordura, a adquirir mais gordura, né, armazenada ali na região do abdômen. Ou seja, quanto mais carboidratos eu comia, né, eu achava que estava sendo bambambam, na verdade eu estava me destruindo. Então, quando eu baixei os meus carboidratos, aumentei ali os meus lipídios, aumentei a minha proteína, tá, eu tive um ganho substancial da minha qualidade de vida, tá? E isso foi bem interessante. Prefira carboidratos complexos, tá? Então você substitua ali as farinhas refinadas por determinados carboidratos que possuem nutrientes, que são ricos em fibras, vitaminas, minerais, e não exagere, tá? Sempre pensando na regra dos 80%. Dê preferência aos orgânicos, tá? Quando você fala de determinados carboidratos, existem alguns carboidratos ali bem interessantes, mas que às vezes acabam tendo muito agrotóxico, tá? Os agricultores, eles usam aqueles defensivos agrícolas, agroquímicos, né, para manter ali o alimento vivo, só que isso fere muito. Então, como pimentão, morango, pepino, alface, cenoura, esses tipos de alimento às vezes têm uma carga muito alta de agrotóxico. Então é importante que você procure orgânicos. Se você não conseguir, lave-os muito bem, tá? Mas não deixe de comer. Mas dê preferência aos orgânicos. Tá? Eles são um pouco mais caros, mas são saborosos. Evite o açúcar, né? Que é o carboidrato mais desgraçado que existe. Ele se você olhar ali na história do homem, ele é novo, não faz muito tempo aí, dos 100 anos para cá, que aumentou drasticamente o consumo de açúcar, né, usado muito ali para viciar, de certa maneira, alguns produtos, principalmente produtos industrializados. Tá? Para quem não sabe, o consumo de açúcar em excesso, ele pode tornar o organismo resistente à insulina, tá? Que controla a entrada de açúcar nas células. Então, se a produção de insulina for insuficiente, tá? O açúcar ele acaba ficando retido dentro da sua corrente sanguínea e acarretando uma série de problemas, diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardíacas, enfim. Então é importante que você diminua ou zere o açúcar, tá? Isso é um processo, vai aos poucos. É claro que eu não estou trazendo aqui uma dieta restritiva, mas um estilo de vida, tá? Você pode comer açúcar? Claro, pode comer açúcar à vontade. Só que você consuma com sabedoria,
tá? Certa palestra do Flávio Passos, ele comentou que ele come de tudo, tá? Se ele vai em algum lugar ali, alguém oferece algum doce, tá? Ele não vai ser, ele não é, ele é educado o suficiente para pegar um pedacinho. Ele pega um pedacinho, ele come, ele experimenta e tá ótimo, tá? Ele respeita o próprio corpo, respeita aquela pessoa que ofereceu e não agride o corpo, tá? Então é possível você ter uma boa vida, tá? Saborear o açúcar nos momentos certos. Vamos falar então de prebióticos, tá? O que são os prebióticos? Eu preciso colocar a foto do intestino aqui para vocês terem uma ideia. Prebióticos são os alimentos que servem para as nossas bactérias dentro do intestino. Se você não sabe, existem bactérias dentro do nosso intestino, tá? Tem algumas informações interessantes aqui, curiosas, que o nosso intestino tem aí mais ou menos de 8 a 9 metros, de uma maneira para um adulto, de modo geral. 500 milhões de neurônios e contém 70% das células do sistema imunológico dentro do nosso intestino. Então, olha o grau de importância do nosso intestino para a nossa imunidade. Então, não adianta você consumir uma série de medicamentos ou de suplementos para a imunidade se você se alimenta mal, tá? Se você não rega, se você não nutre o teu intestino. E olha que informação interessante, o nosso intestino tem 100 trilhões de seres vivos. É 3 vezes mais do que o número de células no corpo. A gente tem 35 trilhões de células. E só o nosso intestino tem 100 trilhões de seres vivos. Tá? Então são bactérias boas, são bactérias que mantêm o bom funcionamento do intestino, tá? Que ajudam ali na absorção dos nutrientes, eles têm ali o seu papel. E quando você se alimenta, por exemplo, de um sanduíche em determinados lugares, de algo que realmente não vai te oferecer certos nutrientes, você agride estes seres vivos aí. E isso dificulta muito na absorção, gera certas rupturas dentro do teu intestino, permitindo que alimentos ruins entrem na tua circulação sanguínea, e isso ocasiona uma série de problemas, tá? Então é importante que você entenda o grau de importância do teu intestino. Então, quando você se alimenta, tá, de saladas, legumes, aveia, alho, cebola, alimentos que são prebióticos, você vai estar contribuindo para a tua flora intestinal, que é o seu microbioma. Então, às vezes você tem aquela dor de cabeça, quase que diária, você tem aquela indisposição, tá? E você não sabe de onde vem, pode ser que seja do teu alimento, pode ser que seja da comida que você está ingerindo, do que você está ofertando ao teu corpo, tá? Pode ser que você tenha uma desbiose ali, que é uma ruptura, e tem saído ali, tem saído coisas ruins, tem levado essas coisas ruins para o teu corpo, para o teu sangue, e isso realmente não é benéfico e impacta diretamente o teu trabalho, tá? Uma dor de cabeça pode destruir o teu dia, tá? Uma indisposição nem desfalha, você deixa de ter vontade de realizar determinadas ações no teu dia a dia. Probióticos, né? Se falou de prebióticos, tem que falar de probióticos, que são as bactérias em si, tá? Que são as bactérias que eu comentei com você, as essenciais para o nosso sistema digestivo, tá? Essas bactérias podem ser encontradas em fermentados, tá? Quando você pega uma tigela, você coloca ali alguns legumes picados, enche com água, coloca um pouco de sal, fecha, deixa lacrado por 2 semanas, e depois você utiliza esse legume dentro da geladeira, claro, vai tirando, e na sua salada, né? Tornam-se fermentados, são os probióticos, interessantíssimos para a tua flora intestinal. Outro probiótico bem conhecido, mas que fica em segundo lugar, é a kombucha. Tá? Muitas pessoas consomem kombucha, é um excelente probiótico com base em açúcar, mas é um probiótico. Temos iogurte, kefir, tá? E muitos outros aí alimentos que podem ajudar aí a organizar ali o nosso microbioma. Então tenha essa visão de que é importante você cuidar do teu microbioma.
O Dr. Pedro Chestatsky, ele fala bastante a respeito disso, tá? Ele entende que o microbioma é como se fosse uma horta ali, como se fosse flores, né? Você tem que regar, você tem que estar constantemente cuidando, tá? Que qualquer agressão você pode ferir uma pétala, você pode agredir a plantinha, ok? Próximo, coma até ficar 80% satisfeito, isso aqui nós já falamos. Pratique jejum intermitente. Não sei se vocês já praticam, é uma prática interessante. Não quero entrar no beat porque eu não tenho tanta autoridade para falar sobre isso. Pratico, mas pratico em baixa moderação, né? Pratico pouco. Quais são os benefícios? Que você reduz o peso e a sensação de inchaço. Tá? Isso é maravilhoso. Eu me sinto até mais produtivo quando eu faço o jejum da noite para até a de manhã, tá? Em determinado horário da manhã. O período da manhã torna-se produtivo. Reduz os sintomas das doenças decorrentes de quem sofre de síndrome metabólica, né? Com pressão arterial, colesterol alto. Aumenta a produção do GH, tá? Para quem não sabe o que é GH, é o aumento do hormônio do crescimento do corpo, tá? E também ajuda na queimação de gorduras. Então, se você quer ficar musculoso, é importante também você ter os seus períodos de jejum, mesmo que semanais. Diminui a insulina, ou seja, você não está se alimentando, não vai ter picos. E também na renovação das células, que é as chamadas autofagia, né, que é o mecanismo de autolimpeza e remoção das células mortas do corpo. Tá? Extremamente benéfico aí à nossa saúde. Você pode notar aqui que eu não estou falando de alimentos em si, o que você deve comer, o que você deve suplementar. Tudo isso não faz sentido eu dizer, porque cada um aqui é diferente. E a gente tem que consumir aquilo que mais faz sentido para o nosso corpo, aquilo que nós precisamos nutrir. Tá? Então não adianta eu chegar, coma isso, coma aquilo. Tá? É importante que você olhe para si mesmo, faça os exames, entenda quem você é e partindo disso, você já construa os teus pilares tijolinho por tijolinho. Bom, pessoal, vamos entrar em pensamentos. Alguém tem alguma dúvida? Falando em pensamentos, então, eu tenho aí o primeiro tópico, busque o autoconhecimento. É importante que você saiba quem você é. Aqui você pode incluir o Ikigai, tá? Mas reflexões filosóficas também fazem muito sentido, que é você refletir sobre si mesmo e se questionar. É muito natural você se questionar, você ser o crítico de si mesmo, porque só assim você consegue evoluir e entender, tá? Outro ponto também é ter a mente aberta, tá? É muito difícil você conversar com pessoas que têm uma mente fechada, tá? Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que ela era, não é obesa, mas é uma pessoa gordinha, né? Bem gordinha mesmo, tá? E falando sobre nutrição, ela falou, não, mas eu não preciso disso, né? Eu sou saudável. Ela disse que ela era saudável, que o bolo, que os donuts, tudo aquilo que ele consome, ele está se sentindo bem consumindo aquilo, então ele dá isso como saudável. Ou seja, uma pessoa com uma mente fechada. E eu nem perco meu tempo, eu simplesmente falo, não, ok, se você acha assim, se esse é o teu, se esse é o teu mindset da vida, ok, fique com ele, tá? Seja feliz com isso. Mas lembrando de que isso não é o ideal. Então, tenha sempre uma mente aberta. Quando eu trabalho com um time, lá no projeto onde eu atuo, tá? Muitas vezes eu tenho que ter uma mente aberta, porque eu tenho que entender que o plural é sempre mais inteligente do que o singular. Então, se eu sozinho não sou mais inteligente do que todo o time. Então, quando eu jogo uma carta na mesa e peço para eles deliberarem, né, eu tenho que ter a resiliência, eu tenho que ter um entendimento de que, às vezes, o que eles vão propor é o melhor do que aquilo que eu estou propondo. Então, ter a mente aberta é extremamente importante. Cuidar de você mesmo, tá? Às vezes a gente se coloca em segundo lugar e isso é muito ruim. Nós temos que ter um tempo para nós mesmos. E aprenda a dizer não.
Essa é uma das ferramentas mais poderosas. Você tem que entender que você tem um tempo limitado nessa terra e esse tempo é mais precioso do que o dinheiro que você ganha, é mais precioso do que aquilo que você compra. E dizer não é uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a focar naquilo que você realmente gosta, naquilo que você realmente quer fazer da sua vida com o tempo que lhe resta. Então, aprenda a dizer não. Próximo, tenha bons relacionamentos. Isso é extremamente importante. Ter amigos. Lembra dos 9 poderes do Dan? É você ter amigos com quem você possa contar. Então, cultive bons relacionamentos. Tá? Que esses bons relacionamentos vão te levar ali a sair da tua bolha, a conhecer mais sobre as pessoas. Crenças estáticas. Tem aquela pessoa que diz assim, eu sou assim e vou morrer assim. Se a gente tiver essa crença estática, a gente vai ter muito problema, tá? A gente vai ter muito estresse, tá? Estresse oxidativo, você vai envelhecer mais fácil, tentando defender algo com que você acredita. Isso não é ruim, tá? Mas isso pode beirar a loucura de certas maneiras. Então, seja mais dinâmico, seja mais aberto, ouça as pessoas. Acho que essa é a melhor ponto. Você ouvir as pessoas. Por mais que você desacredite, é importante você entender a cultura da outra pessoa. Então, cuidado com as crenças estáticas. Maneje o estresse, tá? É um ponto muito importante. Não existe a possibilidade de evitar o estresse, tá? Não existe até um monge, tá? Lá na China, dentro do templo, ele se estressa. Por mais que ele medite o dia todo, ele vai se estressar em algum momento, tá? Então o estresse ele é iminente. Então o que você tem que fazer é aprender a controlar o teu estresse, tá? Quais são os pontos dentro da tua biologia que você pode mexer para amenizar o teu estresse, para você se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas tem muita relação com bebidas quentes, com pausas, tá? Tem alguns outros efeitos lá que eu vou falar que vai ser bem interessante, mas entenda que o estresse ele é iminente, ele sempre vai estar ali do teu lado. O importante é você saber o que fazer com ele. Desconexão digital e também na mídia, tá? É evitar que você passe muito tempo nas mídias consumindo conteúdo desnecessário, tá? Isso vai gerar um gasto desnecessário, porque, por exemplo, se você está no Insta scrollando, por falar nisso, tá? Os neurocientistas eles dizem que o scrollar é um vício, é similar àquela máquina de caça-níqueis. Então você está scrollando, você está tendo ali alguns neurotransmissores estão se movimentando, está trazendo uma sensação de prazer, de que em algum momento, né, você vai ganhar algo, tá? E o scroll também causa um cansaço psicológico e procrastinação, é claro, né? Porque você poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva. Então tem ali o gasto desnecessário que você parece que os celulares te ouvem também, né? Então, em determinados momentos ali você recebe propagandas de coisas que você precisa de certa maneira, ou até mesmo coisas que você não precisa e acaba comprando, porque simplesmente apareceu ali para você. Então, quando você jejua, você se desconecta por um tempo, tá? Você deixa de ser refém, tá? E também o sentimento de inferioridade, né? Quem nunca entrou no Insta e ficou olhando as fotos das pessoas ali e falando, poxa, eu queria estar ali. Poxa, como a vida dessa pessoa é linda, né? E por que eu estou aqui trabalhando enquanto essa pessoa está na praia? Olha que foto dessa pessoa feliz, olha como ele está feliz. E olha como eu estou aqui estressado com o meu trabalho. Ou seja, você está comparando o teu contexto com o contexto da foto. Mas mal sabe você que o contexto da foto foi 2 segundos de sorriso, faz o selfie, e o resto do tempo é uma vida normal. Então, às vezes, a gente se engana. O nosso cérebro ele é espertinho, ele acaba nos enganando. Ele não consegue distinguir a realidade da ficção em alguns momentos. Isso pode causar um certo problema. Então, desconexão da mídia. Então, filtre.
Principalmente nesse momento de pandemia, tá? Deixar um pouquinho de ouvir as notícias por um determinado momento é saudável, né? Vai tirar um pouquinho dessa neura que às vezes a gente tem. Evite pessoas ácidas e destrutivas. Existem realmente algumas pessoas que são tóxicas. Trabalhando com time, graças a Deus no meu time não tem ninguém assim. Mas dependendo das pessoas com que você trata, às vezes são pessoas que te deixam para baixo, são pessoas que falam mal das outras ou que querem criar algum tipo de reação em você, né, para fazer um complô contra alguma outra pessoa. Evite essas pessoas, né? Diga não a essas pessoas e trate o básico com elas, porque se você der brecha, eles vão te destruir. Tenha um propósito, que é o Ikigai, que nós falamos aí anteriormente. Evite devaneios, né? Quem nunca parou e ficou morgando, né? Fazendo alguma coisa ali, enquanto poderia estar mais ativo, né? Estar mais ali em si. Eu conversei com a Berta, a doutora Berta, ela é médica e especialista em mindfulness. Tem aí uma entrevista com ela e ela falou a respeito do mindfulness, o grau de importância de você sentir as coisas e saber e viver o hoje, tá? Eu não me lembro qual o nome do artigo nem onde está, mas eu já li um artigo quando eu falei sobre autoconhecimento a respeito de que você passa a maior parte não, 40, 50% do teu tempo pensando no passado ou se preocupando com o futuro. E gasta pouco tempo admirando o hoje. Tá? Então admire mais o hoje. Pare para contemplar algo. Né? Seja alguém, seja teu filho, seja um objeto. Esteja aqui por alguns momentos. Eu sei que é difícil você, por exemplo, aqui estou fazendo uma apresentação de aproximadamente 2 horas. Tenho certeza que você já teve uma série de devaneios. Tenho certeza que às vezes você está fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo enquanto você está me ouvindo. Isso é ok, realmente, a vida precisa continuar. Mas em determinados momentos, aproveite o hoje. Principalmente quando você tem filho pequeno. Quem tem filho pequeno sabe que tem que aproveitar o hoje. Eles crescem muito rápido. Evite pensamentos impuros e negativos, principalmente nesse tempo de pandemia, tá? Você fica muito ruim, fica pensando em coisas ruins, tá? Não consuma conteúdos ruins na internet, isso vai te deixar para baixo, isso vai trazer pensamentos negativos para dentro de si, e uma vez visto, né, sempre visto, então você não consegue desver. Então é importante que você mantenha a tua mente saudável. E o último tópico de pensamento, não se preocupe com as coisas que não dependem de você ou que ainda não aconteceram. Isso aqui é um pensamento estoico, tá? Vindo da filosofia de Zenão, que é uma filosofia prática de que por que você vai se preocupar com algo que você não controla? Qual é a tua preocupação? Por que a gente se preocupa tanto com coisas que são realmente não fazem sentido? Né? Às vezes eu estou lá no trabalho para entregar um projeto e acabo me preocupando. Poxa vida, né? Será que vai entregar? Será que não vai? Por que eu estou me preocupando? Entregou, entregou. Não entregou, vamos resolver e entregar. Então, nós precisamos entender que os obstáculos sempre vão vir, sempre vão ter. Tá? Mas como diz aí, parafraseando Ryan Holiday, que é um dos grandes escritores do estoicismo, tá? O obstáculo é o caminho. Se não houvesse o obstáculo, você não teria a sua promoção. Se não houvesse as provações, você não seria aprovado. Entende? Então nossa vida é cheia de obstáculos. Se não existissem obstáculos, seria uma monotonia, né? Não teria desafios. Às vezes os desafios são grandes, sim, são grandes, mas faça aquilo que depende de você. O que não depende de você, não gaste ali, não tenha um estresse oxidativo, não envelheça por conta disso. Tá? Ambiente, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Falando de ambiente, então, os pontos também, por últimos mais, extremamente importante. Busque
por um sono de qualidade, tá? Uma má noite de sono, uma noite mal dormida, pode trazer irritação, cansaço, sonolência, instabilidade emocional, tá? Às vezes você está correndo com as coisas do trabalho, ainda assim tem uma noite ruim, então o seu dia vai ser mais ruim ainda, tá? Tudo porque você não dormiu bem. Então o sono ele é tão importante quanto a alimentação e tão quanto a atividade física. São os pilares são praticamente iguais ali. Se você diminuir um e aumentar outro, você vai ter um problema. Então você tem que manter os pilares. Quando você constrói uma casa com 4 pilares, se você tiver um pilar a menos, a casa fica capenga. Então os 4 pilares eles se complementam. Então é importante que você busque um sono de qualidade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre sono. Bom, falando dos benefícios dele, né? Ter uma boa noite de sono previne a obesidade, tá? Que durante o sono o nosso organismo ele sintetiza a leptina, que é um hormônio responsável por controlar a sensação de saciedade. Então, você dormir com qualidade, tá? Você melhora ali o teu nível de saciedade, combate a hipertensão, tá? Então, quando você tem uma boa qualidade de sono, né, ou sono profundo, que o sono ele tem vários estágios, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. E um desses estágios é aquele sono profundo, aquele que você está denso, imerso no sonho. Tá? E isso é importante porque traz uma certa estabilidade na sua pressão arterial. Então, quem tem hipertensão é essencial que durma bem, que tenha essa qualidade. Tá? E quando você não tem essa qualidade, aí é o oposto. Tá? Porque quando você não está nesse sono profundo, você pode ter alterações ali que podem aumentar a tua pressão sanguínea, tá? E simular até um estado de estresse. Isso dormindo, tá? Então a qualidade do sono é importante. E também ajuda na memória, acho que é um dos mais conhecidos aí, que a duração que durante o sono, né, durante o sono, o teu corpo ele sintetiza uma proteína responsável pela conexão dos neurais, que ajuda a fortalecer e a melhorar o teu aprendizado. Então, dormir bem, não estou falando de dormir mais, tá? Cada um tem uma biologia diferente. Algumas pessoas dormem 6 horas é o suficiente, outros dormem 8, 9, 7 horas e é o suficiente. E é ok isso, tá? Então, você tem que buscar ter um sono de qualidade. O sono de qualidade é um sono que regenera, é um sono que te prepara para o dia. Evite exposição a toxinas e dê preferência aos produtos naturais. Isso nós já falamos anteriormente, tá? Você realmente focar em produtos naturais. Faça da sua casa um ambiente seguro e saudável, tá? Às vezes a gente deixa de cuidar da nossa casa, tá? E deixa ela suja, deixa ela desorganizada, tá? E uma casa suja, uma casa desorganizada causa um estresse, tá? Um estresse desnecessário, um estresse inconsciente. Então, se você já está estressado com isso, você vai entrar numa reunião e vai se estressar mais. Isso vai ser extremamente prejudicial à sua reunião e à sua saúde. Evite a luz azul durante o dia, utilize luz natural durante o dia, principalmente durante a noite, porque o cérebro, quando vê a luz azul, tá, ele entende que ainda é dia, e se você está com tudo aceso azul na sua casa à noite, tá, você vai ter um sono ruim. Então evite a luz azul, diminua a luz, tá? Coloque plantas na sua casa, deixe a sua casa agradável, porque ali é um local de descanso, é um local onde você tem que se sentir paz, se sentir bem, tá? Então, contato com a natureza é importante. Então, se você está morando longe da natureza, por exemplo, uma planta aqui, uma planta ali pode ajudar, tá? Vamos lá, o próximo. Tenha um contato com a natureza, aquilo que eu comentei com vocês. Diminuir o seu contato com a luz artificial, como eu já havia comentado também, principalmente no final do dia. Tá? Alguns biohackers utilizam o óculos de bloqueio de luz azul após as 18 horas. Isso facilita bastante
você pegar no sono. Então, se você tem insônia, dificuldades ali, diminua ali a utilização de celular depois das 20 horas. Depois das 18 horas, busque um óculos ou diminua a intensidade das luzes. Isso vai te ajudar a pegar no sono. Faça da sua cozinha o seu consultório pessoal. Alimento também é medicamento. Tá? Tem um post que eu fiz recentemente, tá? De que se você se alimenta mal, os medicamentos que você vai utilizar não serão tão eficazes. Mas se você se alimenta bem, você pode não precisar de medicamentos. Tá? E nas Blue Zones, o principal consultório dessas pessoas são os alimentos. Então, o que a pessoa come importa muito, o que a pessoa faz na cozinha importa muito. Então, sempre pense na densidade nutricional, na satisfação nutricional daquilo que você está se alimentando. Bom, pessoal, eu falei aqui do mapa, tá? De uma maneira resumida. O meu objetivo é trazer especialistas, médicos, profissionais de educação física, profissionais de nutrição, pessoas que vivem em ambientes de qualidade para trazer mais informações mais densas daquilo que eu trouxe para vocês. Isso aí é basicamente o básico, né? É realmente um panorama do que é o método. E agora falar um pouco sobre as dicas do dia a dia do seu home office, tá? Algumas dicas que melhoraram aí e bastante a minha qualidade de vida, tá? A primeira dica que eu queria trazer para vocês é: não coma carboidratos pesados antes das reuniões, tá? Isso evita que você fique com sono e sensação de cansaço, tá? Quantas vezes trabalhando você vai almoçar com o pessoal, você bate uma macarronada e consome ali algo muito pesado, e isso traz, nossa, o seu estômago trabalha arduamente, né, suga a tua energia para fazer a digestão daquilo, né? E isso tira a tua atenção de reuniões, tira a tua atenção do trabalho, tá? Traz uma sensação muito forte de cansaço. Então evite carboidratos antes das reuniões. Esse aqui é um hack que mudou muito a minha vida, tá? Que é com relação à fonte de energia. Eu só consegui chegar nas 713 flexões alterando a minha fonte de energia, diminuindo ou quase zerando em alguns dias os meus carboidratos e aumentando a minha gordura. Aí foi aí que eu descobri o TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média, tá? E eu comecei ali a usar as gorduras como fonte principal de energia, tá? Isso me deixou mais leve, tá? Isso me ajudou a performar melhor no trabalho, tá? Porque é extremamente benéfico, ômega 3, extremamente benéfico ao cérebro, então você consegue performar mais, tanto em performance física, né, quanto performance cognitiva. Entre as principais gorduras estão aí o ômega 3, óleo de abacate, azeite de oliva, as gorduras encontradas no ovo, nos oleaginosos, que são as castanhas, tá? Óleo de coco. Evite gorduras ruins, tá? Ao mesmo tempo que nós temos gorduras benéficas, nós temos também gorduras ruins, que é aquelas gorduras que você usa para fritura, de canola, nem existe canola, soja, milho, girassol, tá? Substitua a tua margarina pela manteiga, tá? Deixe ou evite alimentos que misturam gorduras e carboidrato, então aquela gordura ruim com carboidrato, tá? Batata frita, os biscoitos recheados, muita coisa que você acaba consumindo em excesso que traz uma alta inflamação para o teu corpo, tá? Então o objetivo do método é desinflamar o corpo, tá? Vou ver se eu trago o Dr. João Vitor para falar para vocês sobre inflamação. Ele tem mais propriedade para explicar e ele traz informações riquíssimas a respeito de como você desinflamar o corpo e manter o teu corpo saudável. Então, quanto maior a inflamação, tá? Mais chances você tem de ter um problema de saúde aí grave. Superalimentos, tá? Segundo tópico aqui. Mudou bastante também a minha rotina alimentar em incluir determinados superalimentos, né? Suplementar alguns, como a cúrcuma, que reduz o colesterol, diminui a oxidação, tá? E baixa também a inflamação,
usar cúrcuma em temperos, fazer shots. O ovo também, para quem não sabe, é um super alimento, extremamente com bastante vitaminas, entre A, D, K, B. Tem um complexo B lá, rico em minerais, potássio, fósforo, selênio. Nós temos o mirtilo, que é rico em vitamina C. Às vezes a gente acha que é a laranja, né? Então tem aquela vitamina C, a pessoa faz um suco de laranja, né? Tirando ali a, o bagaço da laranja ali em si, você vai sobrecarregar o teu rim. Então evite sucos, tá? E coma a fruta. A fruta foi feita para ser comida, né? E não para ser bebida. Então, mirtilo, rico em vitamina C, muito mais do que a laranja. Goji berry, tá? Isso aí é um trunfo poderoso, um antioxidante, tá? Que previne o envelhecimento e reduz a ação dos radicais livres, tá? Que é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, segundo o Dr. Pedro. E os muitos conhecidos aí, o alho, gengibre, abacate, cacau, tudo com gordura boa, com vitamina, tá? Brócolis, enfim. Tem uma série de alimentos aí que você pode incluir na tua alimentação que vão dar um boost muito grande aí para a tua vida e vai fazer com que você se sinta melhor e performe cada vez mais. Evite processados, isso é um fato, tá? Tudo que é embrulhado, tá? Evite. Então, descasque mais, desembrulhe menos, de certa maneira. Os processados têm muito açúcar, muito carboidrato vazio, tá? Alguns deles foram feitos para viciar, tá? Os médicos vão falar mais sobre isso. Evite o açúcar e controle a tua frutose, tá? Às vezes a gente consome muita fruta ou muito suco achando que isso é saudável, tá? Mas existe um limite e é importante você respeitar esse limite da frutose. Quando eu estou falando de açúcar aqui, pessoal, eu não estou falando só do açúcar refinado, eu estou falando de todos os tipos de açúcar, tá? Porque açúcar é açúcar para o corpo, independente do tipo do açúcar que é. Então, quanto menos você utilizar e mais você saborear as coisas, né, no natural, melhor, tá? E evite carboidratos vazios. Você pode comer um bolo? Claro, pode, mas sabendo que a densidade nutricional do bolo é muito baixa, não precisa comer muito. Você pode se alimentar com outras coisas e degustar o bolo. Então é importante que você tenha essa visão. Aqui, falando do sono, uma das maneiras de você otimizar e melhorar a tua qualidade de sono é, após as 18 horas, diminuir a exposição à luz azul, tá? Ou utilizar o óculos bloqueador. Aí o teu corpo vai entender que tá ficando noite, tá? E as coisas precisam se organizar para você dormir e ter uma boa qualidade de vida. Dormir cedo, se possível, né? Que é o ideal, entre 8 a 10 horas da noite. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso, tá? Dependendo, pessoas com criança, principalmente, é mais difícil ainda. Mas é o ideal, você se recolher aí por volta das 10 horas. Jantar mais cedo possível, tá? Muitos têm o hábito de jantar às 18 horas, 17 horas, dependendo de determinadas blue zones, tá? Isso é interessante. E evitar carboidratos aí 2 horas antes de dormir, porque causam peso ali, toda essa digestão não vai trazer uma qualidade de sono boa para você. E respeite o tempo de descanso. Principalmente isso, né? Você respeitar o teu momento. Descansar não é perder tempo, tá? Existe uma visão muito ruim aí, principalmente de alguns coaches de que dormem pouco para produzir mais, tá? Mas a produtividade está intimamente ligada com o sono. É importante que você entenda aí. Aí tem alguns exemplos aqui do tempo, tá? Da madrugada, tempo acordado, tempo com sono leve, tempo com sono profundo, tá? É importante você respeitar o teu tempo. Quem tem a Mi Band, que é aquela reloginho, ou reloginho da Samsung, ou Apple Watch, sei lá, consegue controlar, de certa maneira, o teu sono e medir ali a qualidade, tá? Técnicas para regular a tua ansiedade e estresse, são técnicas utilizadas aí para você entrar em reuniões mais tensas, tá? Bebidas quentes, então tomar um chá, você prepara um chá de camomila, é diferente do chá, tá? Que não tenha cafeína, não vai tomar um mate, senão você vai ficar ansioso.
Então, bebidas quentes, exposição ao sol por alguns minutos, extremamente benéfico. Então isso compõe com o terceiro tópico, né, que pisar na grama. Então eu tenho um condomínio aqui na frente. Causou um estresse, saiu da reunião, vai lá fora, tira os sapatos ali, pisa na grama, sente o sol aquecendo ali o teu corpo, pense nisso por alguns minutos, tenha um momento mindfulness ali, né, de conexão. Isso vai ser extremamente benéfico. E vai regular também o seu ciclo circadiano. Tá? Algumas pessoas dizem que se você estiver em outro país, por exemplo, você pisa com os pés nus assim, no chão, na grama por alguns instantes, isso vai ajudar o teu corpo a identificar ali o fuso horário. Tá? Eu não vi artigo, só estou comentando o que as pessoas dizem, esse aí eu não vi artigo. Durante uma reunião, ouvir músicas, que é um bom gatilho. Tá? Então, se você curte uma música aí bem legal, você consegue ouvir bem baixinho. O Google Meeting permite que você ouça músicas e participe da reunião ali sem que as pessoas ouçam. Tá? Isso traz ali uma paz, isso aciona determinados gatilhos neurais aí que vão te trazer mais tranquilidade. Faça exercícios durante os intervalos. Então, de vez em quando ali, teve um momento de estresse, parou, está muito tempo sentado, faz alguns agachamentos, flexões abdominais, caminhe, tá? Tudo isso vai dispersar, né? Dispersar ali a tua ansiedade, o teu estresse. E banho gelado. Esse aqui é um dos gatilhos interessantíssimos aí. O meu último papo no podcast foi com o Thiago Ryan, que é uma das pessoas que fazem o banho gelado. Inclusive ele está trazendo aí um dos discípulos do Wim Hof aqui para o Brasil. Eles vão fazer uma turnê em alguns estados, onde eles fazem a imersão gelada, tá? Traz uma série de benefícios. Eu indico que você ouça o episódio do podcast, fala sobre o assunto, mas banho gelado é bem legal. Às vezes você está muito para baixo e tudo mais, você entra no banho, né? 1 minuto, 2 minutos, acho que é o ideal de banho gelado ali. O teu corpo vai fazer com que você queira sair, que você desista, tá? Mas ali você tem que ser firme, tem que ser disciplinado e entrar ali. E tenho certeza absoluta que quando você sair do teu banho gelado, você vai sair igual um Superman, você vai ter mais disposição para enfrentar o teu dia, tá? E quando eu falo de banho gelado, é realmente desligar, tá? E no verão, no Brasil, é difícil você chegar a 10 graus, 9 graus, tá? Porque é muito quente aqui. Mas no frio é uma boa pedida, tá? Você consegue chegar talvez nos seus, sei lá, 11, 10 graus, isso ajuda. Mas o ideal é que seja cada vez menos. Jejum intermitente, como eu já havia comentado com vocês, tá? De 12 a 16 horas, essa é a média. Combate a inflamação do teu corpo, diminui a taxa de açúcar no sangue, então você passa mais tempo sem se alimentar, diminui a tua taxa de açúcar, vai te ajudar. Promove aquele hormônio do crescimento que eu comentei com vocês, o GH, tá? Reduz o risco de doenças cardiovasculares, diminui o risco de diabetes e auxilia no emagrecimento. Ou seja, qualquer coisa melhor do que, né, ter todos esses benefícios sem praticamente fazer nada, sem comer. Isso é uma prática que exige disciplina, é uma prática que é interessante. O hack aqui é você começar à noite. Então vocês têm a sua última refeição até 6, 7 horas da noite, vamos supor 6 horas da noite. Aí você vai se alimentar só meio-dia do dia seguinte. Isso já vai ser um ganho. Tá? Para quem não faz, e fazer isso vai ser um ganho. Isso é bem interessante. Eu vou trazer uma das pessoas especialistas aí que fala bastante sobre o jejum para falar sobre isso. Vocês vão receber um e-mail dele aí, vou ver se eu trago gratuitamente para vocês. Exercício, tá? Isso é muito importante. Separar um tempo para você se exercitar, principalmente nesse meio da pandemia. É muito importante que você faça uma adaptação do exercício durante a sua jornada de trabalho, que é os momentos de pausa, você pode fazer, distribuir, ou você pode ganhar 10 minutos de exercício por dia e você vai ter um ganho muito bom.
É importante você entender que quanto mais exercícios você fizer, você não só vai ter um gasto calórico momentâneo, quanto vai aumentar ali os seus músculos vão exigir mais energia. Então, quanto mais músculos você tiver no corpo, mais músculos você adquirir, maior vai ser a tua pendência calórica. Então, mais vai exigir, mais calorias o seu corpo vai exigir para se manter. Então, você vai ter uma queima maior de gordura. Não sei se eu consegui explicar muito bem. Vou trazer uma pessoa aí que vai falar muito bem sobre isso. Evite fazer exercícios à noite, tá? Depois das 18 horas. É importante que você não faça, a não ser que seja o último caso, porque vai atrapalhar o teu sono. Trabalhe alongando em pé, ou se for possível caminhando, como eu já disse anteriormente. Então é possível você fazer uma laboral enquanto está numa reunião. Perfeitamente possível, desde que não compartilhe câmera, é claro. Praticar esportes, de preferência algo que você goste. Tem sempre algum esporte que você vai mais com a cara. Então, às vezes quando a pessoa fala em praticar exercícios para qualidade de vida, pense na academia. Só que a academia é muito maçante, né? Muito ruim, é difícil você ficar ali com constância. É realmente complicado. Mas se tem algum esporte, jogar tênis, sei lá, qualquer outra coisa que você goste, pratique esse esporte, vá a fundo, tá? Isso vai te ajudar bastante a ter uma constância. De qualquer maneira, o exercício vai te ajudar a aumentar o teu foco e a tua autoestima. Tá? Isso é essencial. Esse aqui é um hack muito interessante, muito usado, tá? Para ativação das mitocôndrias, que é a exposição da luz vermelha. Tá? A exposição da luz vermelha ela é usada pelos fisioterapeutas para diminuir inflamação, diminuir inchaço, dor. Então, algumas pessoas compram na internet, é barato, você faz ali o banho da luz vermelha, então você apaga todas as luzes do seu quarto, liga a luz vermelha e coloca partes do seu corpo próximas dessa luz por alguns minutos. Isso vai aumentar a circulação sanguínea, ou seja, a oxigenação para os nutrientes dentro das células, diminuir a inflamação e o inchaço, né? Algumas pessoas dizem que emagrece, redução da dor, o fortalecimento dos seus ligamentos, tendões e músculos. Então, quanto mais avançada for a tua idade, mais interessante você fazer o uso da luz e diminuir os efeitos do estresse. Tá? Tudo isso, uma simples luz. Interessante. E esse aqui é a receitinha por hiperfoco que eu comentei com vocês. Bebendo uma água aqui. Há determinados momentos no seu dia que você precisa ter foco total. Você vai escrever um livro, você vai fazer um artigo, você vai fazer uma apresentação e precisa de foco. Eis aí uma das receitas mais utilizadas pelos biohackers, que é o primeiro, o jejum, tá? Você combina. Você vai ser produtivo, você precisa ser produtivo amanhã, ok. Dali do início até antes, jejum de 16 horas. No período da manhã, você faz o Bulletproof, né, que é conhecido aí pelo The Vesper, onde você pega a manteiga, de preferência a manteiga ghee, tá? Que é uma das melhores manteigas que temos no mercado, mais o TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média, que eu comentei com vocês, e o café. A quantidade você pode ver na internet, então você pode fazer o Bulletproof de manhã, tá? Isso não vai quebrar o teu jejum, né? Vai, pelo contrário, vai otimizar, tá? Porque você vai produzir corpos cetônicos, isso vai ser muito bom. E para aqueles que podem, tá? 1 grama de nicotina. Como é que você encontra a nicotina? Só ir na farmácia, tem aquela pastilha de nicotina de 4 gramas, você corta em 1/4, tá? A nicotina, ela vai trazer um foco maior para aquilo que você está fazendo, tá? Vai trazer uma alteração cognitiva benéfica, só que precisa ser usada com atenção, tá? Eu não estou receitando nada aqui, estou dizendo que eles utilizam. Então, essa 1 grama, uma vez na semana, basta, tá? Se você ficar usando toda hora, isso suficia. Você vai ter um hiperfoco, você vai entrar num estado de flow ali que vai te surpreender, tá? Muitas pessoas que escrevem livros, precisam escrever um artigo, querem entrar no hiperfoco, utilizam aí um desses hacks que vão te ajudar bastante. Ok, pessoal? E é isso. Obrigado pela participação. Fiquem atentos aí no próximo webinar, tá? Que vai acontecer aí no dia 2/4, aí, ó, daqui a alguns dias.
Aqui eu estou trazendo o professor mestre Henrique Ortega, tá? Para falar um pouquinho sobre movimentos, os benefícios da atividade física. Ele vai te ajudar a adaptar o trabalho remoto e o exercício físico, tudo num lugar só. Tá? Ele vai falar sobre a movimentação natural para a longevidade. Ele vai falar sobre como trabalhar a flexibilidade em tempos de pandemia, né? Aquilo que eu comentei que é importante você se alongar, tá? E ele vai mostrar, ele vai explicar para vocês o como você consegue fazer isso durante a pandemia, dentro de casa, né? Sem precisar da ajuda ali. Como manter uma saúde física trabalhando de casa e a importância do fortalecimento dos músculos, tá? Ele vai conseguir entrar um pouquinho mais no beat sobre esse assunto, tá? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Essa palestra vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar o link para vocês em breve e qualquer dúvida vocês podem me procurar.